São agora 13 horas 40 minutos, ainda participação do Olavo Pinho conosco em Crateús. Boa tarde, meus amigos, queridos. Está muito difícil para sobreviver. O preço dos produtos da cesta básica é uma verdadeira bomba no bolso do consumidor. O dinheiro suado vai escapando pelo ralo da caristia. Participação do Olavo Pinho em Crateús. Pois é, eu quero até aproveitar o gancho aí do Olavo Pinho e na volta fazer uma comparação aqui do aumento do salário mínimo de 2018 para cá com relação ao aumento do fundão, viu? Você vai ver que é uma tragicomédia. São 13 horas e 41 minutos. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Muito bem. Fatos como eles acontecem. FM 102,7. Faltando 10 minutos para as 2 horas, reta final do Jornal Ceará. Ainda dá tempo de você participar, gravar um áudio, enviar pra gente uma mensagem de texto. 3672-1221. Quem tá acompanhando o programa aí nas lives do Facebook e YouTube, comenta. Bom, o Olavo Pinho, no final do bloco anterior, falou que a situação tá muito difícil, o dinheiro não dá mais para nada. Pois bem, é inegável que nós tivemos aí uma alta inflacionária, né, por conta dos 2 anos de pandemia. Todos nós temos sentido no bolso, melhor dizendo, a caristia, o aumento dos itens que compõem a cesta básica, enfim, tudo aumentou. Tudo aumentou. Não precisa nem você chegar aqui e enumerar um produto ou outro. Tudo subiu. Enquanto o salário mínimo do ano de 2018 para cá, que vai compreender aí também os anos de pandemia, teve uma alta de 27% para chegar aos atuais R$ 1.212. O fundão, presta atenção, o fundão, que é o fundo eleitoral, que é um fundo aí que compõe recursos públicos para os políticos fazerem suas campanhas políticas, gastarem na eleição, aumentou 188,2%. Em 2018 foi 1,7 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões. Com a alta de 188,2%, passou para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Isso foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo aquele partido, o Novo, né? E questionou aí a constitucionalidade desse fundão de 4,9 bilhões atuais. Ministros do Supremo, em seus votos, chegaram até dizer que esses valores eram imorais, mas não entenderam como sendo inconstitucional. Por sua vez, o advogado do Novo defendeu, através de seus argumentos, que o Congresso ganhou carta branca do próprio Supremo Tribunal Federal para, entre aspas, alterar sem critérios as leis orçamentárias. Então, minha gente, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente na reação que o povo brasileiro deve ter a isso. Enquanto o nosso salário não subiu ou subiu muito pouco, e enquanto o salário mínimo, que é o que ganha a maior parte do povo brasileiro, aumentou 27% de 2018 para cá, o fundo bilionário para políticos fazerem campanhas às custas desse povo sofrido, sacrificado, extorquido e oprimido subiu
188,2%. Em tempos de pandemia, de guerra agora, um mundo cada vez mais inseguro e de futuro cada vez mais incerto, isso não parece afetar em hipótese nenhuma os políticos, que aqui no Brasil definitivamente viraram uma casta. Não é possível achar isso normal. Não é normal. Por essas e por muitas outras razões que nós não temos tempo para colocar aqui. Aliado a esse fundo eleitoral, conhecido como fundão, de quase 5 bilhões de reais, você acrescenta aí mais cerca de 1 bilhão, que é o fundo partidário. Vai estar a bagatela de 6 bilhões de reais para que políticos façam campanhas e corruptos e lavadores de dinheiro, como o ex-presidente, use inclusive o recurso para pagar advogado para se defender dos seus processos na justiça, que foi o que aconteceu com o Lula, que pagou aquele tal de Zanin, seu advogado, 6 milhões de dinheiro do fundo partidário. Ou seja, o indivíduo acaba te roubando 2 vezes e tu ainda defende. Tu ainda acha que esse tipo de político é a solução, é a medida exata para salvar o país e a sua população da crise. Quer dizer, o cara apronta tudo, monta quadrilhas, aparelha o país, saqueia, manda dinheiro para fora, se engancha na justiça e depois vai pagar os advogados com o dinheiro público inerente ao do fundo partidário. Então é isso. O Brasil é exatamente esse país que está sendo descrito assim. É importante que o cidadão que realmente discorda de todos esses acontecimentos e essas ilegalidades que são praticadas pela nossa classe política e as nossas autoridades, com o nosso dinheiro, dê uma resposta à altura do que eles têm feito. Olha só, Luiz, a cesta básica de Fortaleza aumenta e segue a mais cara do Nordeste. A escalada do custo da cesta básica continua na capital cearense, chegando a R$ 609,60 em fevereiro, que representa um aumento de 16,46% nos últimos 12 meses. No entanto, o salário mínimo não acompanhou as elevações. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, seriam necessários R$ 6.012,18 para uma família com 4 pessoas se alimentar, o que corresponde a 4,96 vezes o mínimo vigente de R$ 1.212. Com um custo mais elevado, o consumidor teve de trabalhar pelo menos 110 horas e 39 minutos para conseguir custear a alimentação em 2022 na capital cearense. Portanto, seria aí como considerado ideal o salário mínimo de R$ 6.012,18 para uma família de 4 pessoas se alimentar adequadamente. Muito bem, trazer aqui